Olá, ser de luz, como você está? Muito prazer, se você ainda não me conhece, eu estou a Pan. Sou publicitária, terapeuta holística e desbravadora dos infinitos universos do autoconhecimento. Entre, sente-se, fique à vontade, porque aqui a gente vai papear muito sobre autoconhecimento, expansão da consciência, espiritualidade e toda essa jornada que compõe esse processo do despertar. Bom, hoje eu queria começar o vídeo lendo um trecho de um livro que eu acho muito foda, que é Você Pode Curar a Sua Vida. Ele diz o seguinte: todos queremos que nossa vida se modifique, que as situações fiquem melhores e mais fáceis, mas não queremos ser obrigados a mudar. Gostaríamos mais que eles mudassem, mas para que tudo se modifique, precisamos mudar primeiro por dentro. Temos de mudar nossa forma de pensar, de falar, de nos expressar. Só então acontecerão as modificações externas. Quantas vezes você já não ouviu aquela frase de: se você quer que o mundo mude, mude você primeiro? E é exatamente isso. O nosso externo, ele é um espelho do que nós temos internamente. Nós temos o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual e vibracional. Tudo que nós falamos, pensamos, fazemos, comemos, trazem uma vibração para a nossa vida. Então, se nós estamos falando mal das pessoas, se nós estamos tendo atitudes ruins, né? Se nós estamos vendo a vida cinza, nós estamos vibrando em frequências baixas, ou seja, dentro de nós está baixo, fora de nós vai ser um espelho daquilo. Então nós vamos estar passando por dificuldades, por lugares, né, que não ressoam tanto com a gente, por dificuldades emocionais, financeiras, pessoais, sociais, enfim, é um complexo, né, de várias coisas que podem acontecer. Quando nós começamos a elevar a nossa energia, ou seja, quando nós começamos a trabalhar no nosso processo do autoconhecimento, fazendo terapia holística, né, cuidando da nossa energia, da nossa saúde, começando a ver a vida com bons olhos, então a gente fala bem das pessoas, nós ficamos felizes pela conquista do outro, nós escolhemos sempre fazer o bem para o mundo, nós escolhemos nos olhar com amor e acolhimento, automaticamente a nossa vibração vai aumentando, né? E quando a nossa vibração ela aumenta, nós começamos a acessar campos maiores aqui na Terra. Ou seja, quanto mais nos desenvolvemos, mais nós começamos a manifestar uma realidade elevada na nossa vida. E você pode estar se perguntando, tá, Pam, mas como que eu faço isso, né? Pra mim é muito difícil acreditar que a minha vida vai mudar, ou pra mim é muito difícil entrar no processo do autoconhecimento, eu não tenho dinheiro para fazer terapia, enfim, né? Muitos sabotadores podem aparecer por aí. E eu te entendo e te acolho, porque eu também já estive nesse lugar. Eu já estive num lugar onde eu fazia muitas escolhas erradas, no sentido de eu bebia demais, saía todo final de semana, se não deixasse todo dia, fumava, falava mal das pessoas, né? Quando eu tava numa mesa de bar, assim, eu falava mal das pessoas. Eu não conseguia ficar muito feliz quando pessoas próximas a mim tinham conquistas grandes, porque eu achava que eu nunca chegaria naquele lugar. Enfim, né? Todas essas coisas ruins, assim, que a gente pode passar algum período da nossa vida, eu já senti. E foi realmente me trabalhando, foi realmente olhando pra mim, foi transformando, né, essas visões, essas falas, essas escolhas, que a minha vida externa foi se transformando. Porque, de novo, a nossa vida externa é o reflexo de como nós estamos por dentro. Não tem como ser diferente, né? Tudo que nós fazemos, tudo que nós escolhemos, tudo que nós falamos vai reverberar, sim, no que vai acontecer na nossa vida, né? No que nós vamos acessar, nas escolhas que nós vamos ter, enfim. E como que começou essa transformação interna minha?
eu senti um chamado de começar a fazer terapia holística. Uma amiga muito próxima fez reiki e ela me falou que achou muito a minha cara e que eu ia amar. E eu sempre gostei, né, dessa pegada mais mística, de espiritualidade, conversar sobre a vida, sobre o planeta, sobre o universo e tal. Mas eu nunca, de fato, tinha estudado terapias holísticas. Eu, na verdade, não acreditava tanto, né? Eu já sentia no meu coração uma ressonância muito grande, mas a minha razão não acreditava tanto naquilo. E eu era estagiária, não tinha muita grana, né? Venho de uma família que passou por dificuldades muito grandes financeiras. E uma sessão, eu lembro até hoje que uma sessão era R$ 60 ou R$ 70, alguma coisa assim. E eu não conseguia fazer um pacote com 4 sessões, ou ter uma constância, né? Porque eu realmente utilizava o meu dinheiro para outras coisas. No caso, bebida, né? Bebida, balada, loucura, enfim. E eu fui fazer a primeira vez, né, uma sessão de reiki. E aquela sessão de reiki mudou a minha perspectiva de tudo. Porque foi a primeira vez que eu consegui conversar com uma pessoa que compreendia os meus desvaneios, tudo aquilo que eu sempre acreditei desde pequena. E eu senti no meu corpo físico muita coisa mudar. Eu senti no meu corpo físico muitas vontades sendo acessadas, muitas vontades sendo paradas. Eu comecei a sentir essa pequena transformação. E como eu não tinha muito dinheiro, eu fazia uma sessão a cada 3, 4 meses, porque era realmente a prioridade que eu colocava naquilo. E conforme eu fui fazendo, mesmo que em espaços muito grandes, muita coisa foi começando a mudar na minha vida. Então, eu comecei a fazer escolhas mais conscientes, então eu comecei a me alimentar melhor, eu comecei a fazer exercício físico, eu passei a acolher mais as pessoas, então eu passei a entender mais as pessoas que estavam ao meu redor e não a julgar elas. Eu passei a ficar feliz pela conquista de pessoas, mesmo se eu não conhecesse tão bem assim, eu ficava feliz pela conquista dela, porque eu comecei a me sentir parte do todo. Porque muitas vezes, quando a gente julga o outro, quando a gente fala mal do outro, quando a gente não fica feliz com a conquista do outro, é porque nós estamos nos sentindo separado do mundo. Nós estamos nos sentindo separado do todo. E, na verdade, quanto mais nos sentimos assim, menos coisas, né, boas a gente manifesta para nossa vida. Então, quando a gente começa a se sentir parte do todo, a gente vê que o universo é infinito de possibilidades. Tem recursos e sucesso para todo mundo. E a gente tá nessa terra justamente para desbravar esses sucessos, independente do que o sucesso signifique para você. A gente tá aqui para desbravar esse sucesso, a gente tá aqui para viver de uma forma cada vez mais feliz, cada vez mais plena, cada vez mais abundante, de dinheiro, de saúde, de escolhas, de fala, de pensamentos. Então, quando a gente começa a acessar esse lugar de compreender o quanto o planeta, né, o quanto o mundo tem a nos oferecer, a gente sai desse lugar de separação e entra nesse lugar de união, que é onde a gente se vê parte do todo. A gente olha a conquista do outro, porque no fundo a gente sabe que a gente também consegue conquistar. E o que acontece, né? Quando eu comecei a mudar esses conceitos dentro de mim, então eu melhorei a minha fala, o que eu pensava, o que eu fazia, as escolhas que eu tinha, tudo começou a se transformar externamente também. Sim, eu sei, parece mágica, e realmente parece mágica. Eu não vou mentir pra você e falar assim, ai, é super racional, você vai entender quando estiver acontecendo. Não, as coisas elas acontecem sutilmente e parece mágica. E eu amo ver a vida, né, como uma mágica, como um conto de fadas, porque realmente, quando a gente consegue compreender que quanto mais a gente se transforma internamente, mais a gente vai transformar a nossa vida externamente, a gente começa a se desenvolver, a gente começa a nos colocar como prioridade, né? Então, eu vou dar um exemplo prático, tá? Vamos supor que você tá num trabalho
que você recebe muito pouco, que você não tem, né, muitas perspectivas de crescimento, que você é um estagiário e não sabe o que vai ser do futuro. Então você pega aquele dinheiro, gasta inconscientemente, porque você quer aproveitar o agora, porque só o agora importa, e você não tá nem aí pro que vai acontecer no futuro. E quando você tá nesse lugar de você não tá nem aí para o que vai acontecer no futuro, o universo entende que aquela realidade para você tá ok. Porque você tá trabalhando, você não tá pedindo, né, mais, você tá reclamando da vida, você não tem perspectiva de futuro, então você nem sabe o que você quer daqui 2, 3, 5 anos. Então o universo entende que aquilo tá ok pra você e a sua vida continua assim. Porque internamente você tá ressoando isso. Internamente você tá optando por estar nessa vida. Eu sei, parece muito difícil escutar isso, né? Pô, tô passando muita dificuldade financeira. Você tá falando que eu tô escolhendo estar aqui? Sim, inconscientemente você está escolhendo estar aí. E não é só você. A sociedade nos cria para que a gente escolha estar na merda. Porque para eles é bom. Quanto mais gente devendo, mais o sistema ganha. Quanto mais gente infeliz, mais o sistema farmacêutico ganha. Porque vai estar vendendo remédio, porque vai estar vendendo uma cura que não é cura. Quanto mais gente infeliz, mais a bebida alcoólica, os bares e toda essa questão de alimentação errada, né, fast food, ganha. Porque você vai querer coisas que anestesiem a sua dor. Você vai querer coisas que anestesiem o seu incômodo. Então, sim, inconscientemente a gente escolhe estar em um lugar ruim. Porque o sistema nos ensina dessa forma. O sistema nos ensina que é bonito ser triste, que é bonito estar na merda. Quantas pessoas não chegam em você e falam assim: ai, minha vida tá horrível. Nossa, porque acontecendo tudo de errado, não tem dinheiro pra nada. E você se sente até mal de falar que você tá bem. Porque é bonito tá triste. É bonito. O sistema ensina dessa forma. Então, inconscientemente, você tá escolhendo estar naquele lugar. A partir do momento em que você começa a trabalhar, né, o seu autoconhecimento, começa a despertar a sua consciência, começa a se priorizar, a se colocar em primeiro lugar, você passa a entender que você não quer estar naquele lugar. Você começa a fazer projetos da onde você quer estar daqui 1 ano, daqui 2 anos. Você começa a colocar na sua vida conquistas que você quer alcançar. Então você começa a falar: putz, mas eu queria um plano de carreira e esse emprego não vai me dar um plano de carreira. Nossa, eu queria tirar minha carteira de motorista, mas esse emprego não vai me proporcionar um dinheiro para que eu consiga tirar minha carteira de motorista. Nossa, eu tenho vontade de viajar o mundo, mas se eu continuar aqui, eu não vou conseguir viajar o mundo. Então, a partir desse processo de autoconhecimento, de você entender quem você é, quais são os seus desejos, quais são as suas conquistas, quais são as suas escolhas, aonde você quer estar, o que você quer sentir, o que você quer falar, o que você quer pensar, você começa a direcionar isso para a sua vida. Então, vibracionalmente, você começa a manifestar uma realidade mais elevada. Então, se você tá no emprego A e quer chegar no emprego B, mas para chegar naquele emprego B, você precisa se desenvolver, você vai começar a fazer curso, você vai deixar de ir na balada para estudar, você vai guardar dinheiro para conseguir fazer uma viagem para a Europa daqui 1 ano. Entende? Como que quando você se transforma internamente, você vai transformando a sua realidade externa? Porque é sim, o universo começa a entender que você quer chegar em outro lugar, então ele começa a te dar o chão, as opções, as alternativas. Você começa a abrir a sua visão para enxergar além do que está sendo mostrado. Você começa a trazer o seu olhar para novas perspectivas, para novas oportunidades, para novos caminhos. E isso acontece. Eu era uma pessoa, que nem eu falei, não tinha dinheiro, reclamava da vida, me sentia menos que outras pessoas, achava que nunca ia conquistar
coisas, achava que nunca ia ter minha casa, tirar a carteira de motorista. E foi através desse desenvolvimento do autoconhecimento, desse processo de me entender, de saber quem eu sou, de saber onde eu quero chegar, de saber o que eu quero experienciar nessa vida, que eu comecei a fazer escolhas diferentes e o universo começou a me mostrar caminhos diferentes. Entende? Então, é muito importante a gente realmente mudar a gente primeiro, né? Aquela frase que eu falei no começo, se você quer mudar o mundo, mude a si mesmo primeiro, é real. Se a gente quer uma transformação real no mundo, a gente precisa mudar primeiro a nós mesmos. A gente precisa mudar as nossas percepções, as nossas escolhas, as nossas falas, os nossos pensamentos. Porque a partir do momento que a gente começa a mudar, que a gente começa a elevar a nossa energia, que a gente começa a aumentar o nosso campo vibracional, que a gente começa a manifestar uma realidade mais elevada, a gente começa a ser exemplo para outras pessoas também entrarem nesse caminho. Para outras pessoas também falarem sim para o próprio desenvolvimento, para o próprio processo do autoconhecimento. Então é através do nosso exemplo que as pessoas realmente vão manifestando realidades mais elevadas, né? Então a gente precisa realmente entender que nós fazemos parte do todo, que nós somos filho da Terra e do universo, ou Deus, enfim, né? Qual seja a sua crença. E que nós merecemos sim uma vida abundante. Mas para nós termos uma vida cada vez mais elevada, mais consciente, mais abundante, nós precisamos nos transformar. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto para fazer o que precisa ser feito. Porque se a gente quer atingir uma vida A, a gente não pode mais ser a pessoa B. Porque se a gente for a pessoa B, a gente nunca vai chegar na vida A. Porque as nossas escolhas, a maneira como a gente olha a vida, não é a que essa pessoa A olha. Então a gente precisa se desenvolver, sair da zona de conforto, sair, né, de todas aquelas crenças que a gente acreditou durante toda a vida para chegar nessa realidade A que a gente almeja. Eu espero, do fundo do meu coração, que esse vídeo tenha feito sentido para você, que ele tenha ressoado muito aí e que ele tenha sido um chamado para que você comece o seu processo de autoconhecimento, para que você comece a se desenvolver e a realmente manifestar uma vida maravilhosa que você merece. É isso, se fez sentido, se você quer trocar sobre isso, se você tá passando por algum processo parecido, né? Ou com esse processo de realmente sair dessa versão para entrar numa versão, para manifestar uma versão nova de você mesma, comenta aqui que eu vou amar trocar com você e é para isso que eu tô aqui, para elevar cada vez mais a sua energia e para te lembrar que você tem todo o potencial de manifestar uma vida maravilhosa e muito mais elevada do que a sua atual. É isso. Um grande beijo em Lakesh. Eu sou uma outra você. Gratidão por estar aqui. Até o próximo vídeo.